Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui tivemos jogos, né? Na semana passada já tivemos aí na quarta, quinta e sexta bola rolando. O Vitória não conseguiu vencer a equipe do Mirassol. O Mirassol, apesar de ser uma equipe chata, um time que tira pontos de equipes lá de cima, o Mirassol está só em 11º colocado. Tem 37 pontos. Teve época que estava mais à frente, teve época que estava demonstrando que poderia chegar perto aí do G4, mas não consegue aí o time do Mirassol conseguir uma boa sequência, né? Não consegue uma boa sequência e se afasta da zona de classificação. Já o Vitória, com esse empate, já que o Sport tropeçou também, o Vitória garantiu a liderança do campeonato e aquilo que eu venho dizendo, garante mais uma rodada como líder do campeonato, porque na próxima rodada, mesmo que perca, o Sport só alcança 49 pontos, mas chega a 14 vitórias. Então, garante mais uma rodada, essa e a próxima, pelo menos, como líder do campeonato, a equipe do Vitória, mesmo tendo empatado a sua partida. Empate entre Londrina e Tombense 1-1. O Atlético Goianiense venceu a equipe do Avaí 2-0. O Atlético Goianiense já vem para 41 pontos, fica a 3 pontos do G4, time do Atlético Goianiense. Ceará venceu o Criciúma por 1-0. Esse resultado ajudou a equipe do Sport, porque se o Criciúma vence, ele vem para 47 e o Sport perde a segunda colocação. Então foi um bom resultado para a equipe do Sport, a vitória do time do Ceará. ABC e Sampaio Corrêa, eu até falei, velho, esse jogo é a cara do empate, porque os dois times empatam muito, mas eu ainda falei, eu acho que vai dar ABC nessa partida aí, mas o time do ABC não consegue vencer em casa, é impressionante, né? A zica, a nhaca que tá esse time aí do ABC. E como empata também a equipe do Sampaio, né? São 12 empates, é o time que mais empata no campeonato, já são 6 empates seguidos, se não me engano, né? E segue na zona do rebaixamento a equipe do Sampaio Corrêa. Precisa ganhar urgente para sair da zona, né? Tá aqui 27 pontos, tem a mesma pontuação de Chape e Avaí, mas a sequência do Sampaio Corrêa, ela é muito ruim, isso que é preocupante. O time não consegue vencer e para sair da zona tem que vencer, né? Tivemos um clássico também no sábado, Guarani 1.0, né? Jogo sempre muito quente, Guarani e Ponte Preta, vitória do Guarani que coloca a Ponte Preta mais para baixo aqui, né? Dos times que não estão nesse bolo aqui, ó, Chape, Avaí, Sampaio tem 27, a Ponte tem 31. Não tá tão longe, mas também não tá com a corda no pescoço, tá com o alerta ligado, né? O time da Ponte Preta. E o Guarani se recupera e fica com a mesma pontuação do Criciúma lá dentro do G4. O CRB venceu a equipe do Vila Nova 1-0 e também ajudou a equipe do Sport. E o Sport que não se ajudou, né? Porque empata contra a equipe do Botafogo de São Paulo. O Botafogo de Ribeirão está aqui embaixo. O Sport não poderia ter se dado ao luxo de perder, de empatar esse jogo. Era para ter vindo a 48. Mas muita gente vem reclamando exatamente dessa situação do Sport que fora de casa não consegue encaixar uma sequência, não consegue fazer uma boa partida fora de casa. Né? Às vezes ganha, mas não é um time que convence jogando fora de casa. Então tá aqui na segunda posição a equipe do Sport e, como eu tinha falado, já que tropeçou, o time do Sport não consegue alcançar a liderança na próxima rodada, não consegue tomar a liderança do Vitória na próxima rodada, mesmo que o Vitória perca o seu jogo, certo? Mas pelo menos os resultados da rodada deram a ajuda, exceto o Novo Horizontino, só que o Novo Horizontino ele não conseguiu ultrapassar o Sport, né? Mas os resultados da rodada ajudaram. Juventude tropeçou, Vila Nova tropeçou, Criciúma tropeçou. Então, o Sport segue aqui como vice-líder do Campeonato Brasileiro, certo? Então, próxima rodada, o Sport precisa aí de um resultado para se ajudar, né, velho? E eu quero falar um pouco também aqui sobre o CRB, que é o alagoano que a gente tem aqui representando, né, na Série B. Infelizmente, o CSA não tá nessa bexiga, mas o time do CRB, como eu vinha falando, é um time que não brigava contra o rebaixamento, também não brigava pelo acesso. Mas a sequência do time do CRB, ó, se vocês forem ver aqui, já tem algumas vitórias consecutivas, né? Não é exatamente essa sequência aqui, porque teve o jogo contra o Avaí,
né? Teve o jogo contra o Avaí, que foi de uma rodada anterior e não entra nessa conta aí do GE. Mas eu vou colocar aqui a sequência do time do CRB, na Série B aqui, e o time já tem uma boa sequência, né? Já são aí 7 jogos sem perder, ganhou do Atlético Goianiense, empatou contra o Botafogo e Sampaio, ganhou do ABC, empatou com o Avaí e já são 2 vitórias seguidas, Novo Horizontino e Vila Nova. E são vitórias contra duas equipes que estão brigando pelo acesso, né? Então, é uma boa sequência aí do time do CRB. Se for aumentar um pouco aí, nos últimos 7 jogos, eles são 4 vitórias, 3 empates. Nos últimos 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates. Então, é uma boa sequência do CRB. Vem dando uma subida na tabela de classificação. E agora, se a gente falava que o time do CRB não estava perto do G4, agora são 5 pontos. Então, vai jogar contra o Vitória dentro de casa na próxima partida. É um jogo difícil, mas que, dependendo da sequência do time do CRB, né, pode ser que ele consiga se aproximar do G4 e tenha uma briga mais efetiva aí em relação a acesso. Né? Tá um pouco distante ainda, são 5 pontos, mas faltam 12 jogos. É muita coisa. Então, dependendo da próxima sequência, aí, o time do CRB pode tentar brigar um pouco mais lá em cima. Mas para isso, como eu falei, vai precisar vencer a equipe do Vitória aqui em Maceió, né? Joga dentro de casa contra o Vitória aqui no domingo. Mas na sexta-feira a gente fala sobre esses jogos. Falando dessa semana, temos aqui 3 jogos rolando antes da nossa próxima live, que é na sexta-feira. Hoje já tem a abertura da rodada com Chapecoense e Guarani. Se o Guarani ganhar da Chape, ele vai para 47 pontos. E o time da Chape, como eu já tenho falado, ele não é um mandante muito bom. Então, o Guarani ganhar esse jogo não é algo absurdo. É algo que a gente pode até considerar como esperado, né, esse resultado. Até também para dar uma ajuda para o Sampaio Corrêa, que está lá embaixo, né? Se o Guarani ganhar, seria uma boa para o time do Sampaio Corrêa ver um adversário direto perdendo pontos, né? Perdendo uma partida. Mas seria péssimo também para a equipe do Sport e aperta um pouco a corda aí para a equipe do Vitória. Né? Então, de qualquer forma, qualquer resultado que acontecer nesse jogo vai desagradar alguém. Temos aí o Ceará contra o Londrina, e como eu tinha falado aí do CRB, né, que está com 39 pontos, se o Ceará ganhar esse jogo, já vem para 41, já fica a 3 pontos do G4. Claro, dependendo desse jogo aí do Guarani também, né? Mas se o Ceará ganhar, ele entra aqui nesse bolo, né? Vem para 41, cola aqui com o Atlético Goianiense, fica nesse bololô aqui, né? Dependendo aí de uma sequência para poder tentar essa briga aí efetiva pelo acesso, né? E o Ceará ganhar esse jogo também não é algo absurdo. O Londrina é o penúltimo colocado do campeonato, né? Tá longe de conseguir sair da zona, mas na torcida pelo Ceará, que é o nosso representante do Nordeste, né, velho? Então, torcendo aí pelo Vozão. E nesse jogo da quinta-feira, já no feriado de 7 de setembro, aniversário do CSA também, né? Estarei lá no CT, comemorando aí. Não sei como eu vou, né? Não tô de carro esses dias, mas vamos ver. Tombense e ABC jogam no estádio do Tombense, né? Se não me engano, o Tombense não está jogando em Tombos, porque a Série B exige que o estádio tenha uma capacidade mínima, né? E se não me engano, o estádio do Tombense, lá em Tombos, não tem as exigências que a Série B pede. E aí o Tombense tem que jogar em Muriaé, se não me engano. Não sei se ainda está jogando lá, mas estava jogando lá pelo menos. Então temos aí Tombense e ABC. No primeiro turno, foi uma das únicas vitórias do ABC. O ABC venceu, se não me engano, o Tombense e o Avaí. ABC ou gol. Então, nesse jogo aí, mesmo jogando fora de casa, o ABC vai precisar se superar. Eu falo isso toda rodada e isso nunca acontece. Né? Coitado do ABC. Mas se tem um adversário que o time do ABC pode pensar em ganhar, é o próprio Tombense, né, que está aqui na zona de rebaixamento, né, tem
22 pontos apenas. E é aquele negócio, né, bicho? O ABC joga aí com alguns adversários, mesmo jogando fora de casa, tem que se superar para poder ganhar. E se daqui a pouco vai começar a ficar matematicamente impossível, né? Já são 11 pontos de diferença para o Avaí, que está fora da zona do rebaixamento. Se ganhar esse jogo, cai para 8. Né? Se ganhar esse jogo, ainda fica em último colocado. Então a situação do ABC é crítica. É crítica, tá respirando por aparelhos lá, mas precisa, em algum momento, o resultado vir. Tomara que venha. Eu acho difícil, sinceramente, eu acho muito difícil. Nesse jogo aí, tem a cara de um empate também, mas na torcida aí por uma reviravolta inesperada da equipe do ABC, né? Para começar a brigar contra o rebaixamento, porque nesse momento o ABC já está na Série C. Nesse momento o ABC não briga para sair da zona, né? Tá 11 pontos, cara, então não briga para sair da zona. Mas se ganhar esse jogo agora é um passo para dizer, opa, ainda ganhamos, né? Ainda tem campeonato. Mas vamos ver aí na sequência se o ABC consegue ressuscitar, porque agora realmente não é uma briga efetiva do ABC, infelizmente. E aí os outros jogos, sexta, sábado e domingo, e segunda também, né, para completar, a gente fala na próxima live na sexta-feira para fazer esse resumão aí da rodada. Mas só para dar meus palpites aqui, eu colocaria Guarani, Ceará e empate esse jogo Tombense e ABC, mas tô torcendo muito pelo ABC nessa rodada aí. Tá certo, meus amigos? Essa é a Série B do Campeonato Brasileiro.